Oi, meus amores! Eu sou a Tânia Zanini e no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma preparação de pele profissional. Bom, para começar, preciso lembrar vocês que é muito importante que a nossa pele esteja preparada, tá? Então, ela tem que estar bem limpinha, tem que estar bem hidratada para que a maquiagem não seja absorvida por essa pele, né? E que fique mais bonita, com maior durabilidade também, tá bom? Então, eu já fiz o meu skincare aqui, tá tudo prontinho, hidratei o rosto, hidratei os lábios também. E aí, vou começar com o primer. Por que um primer? Para não marcar tanto os poros, as linhas de expressão e para segurar um pouco mais a make, tá? Esse primer aqui é o da Mary Kay. Eu adoro ele, eu gosto bastante. E aí, quando eu vou fazer uma pele mais profissional, você pode usar só onde tem os poros e linhas de expressão, mas eu gosto de usar no rosto todo para ter uma durabilidade maior da maquiagem, tá? Eu vou pegando um pouquinho, gosto de aplicar primer com os dedos e vou espalhando em todo o rosto. Agora eu vou pro corretivo. Se for um corretivo com cor, sempre vir antes da base, tá? Para cobrir. Eu vou usar o Pêssego Perfect Concealer da Mary Kay. Eu gosto mais dele, mas se você tiver olheiras mais arroxadas, você usa o amarelo, que é mais legal. Mas a gente consegue cobrir a maioria das manchas com o amarelo ou com o pêssego, tá bom? Eu uso um pouco, ó, na região que eu tenho as bolsas e um pouquinho de olheira. E como eu tenho muitas manchas, então, quando eu vou fazer uma pele com maior cobertura, né, que é o nosso caso aqui hoje, aí eu aplico o corretivo em todos os lugares que eu tenho manchinhas, antes de aplicar a base, tá? E vou espalhar com uma esponjinha. Ó, prontinho, espalhei com a esponjinha, já deu uma boa cobertura nas minhas manchinhas. Pra quem quiser saber mais sobre corretivos coloridos, tem vídeo no canal, tá? Daí pra cada cor de corretivo, pra que serve, tá bom? Vou ampliar um pouquinho pra vocês, que agora eu vou fazer bem a pele mesmo. Vou usar a base da Mary Kay. Essa aqui é a Bege C120, que é a cor que eu mais tenho usado aqui. Eu coloco no dorso da minha mão. E vou usar a esponjinha pequenininha mesmo que eu usei pro corretivo, mas pode usar um pincel para uma cobertura maior. Como eu já coloquei o corretivo, eu vou aplicar com esponjinha mesmo. Mas se quiser, pode usar um pincel para a cobertura ficar um pouquinho maior. Quando eu uso corretivo, eu gosto de vir com esponjinha para não ficar muito produto acumulado, então a gente vai fazendo camadas mais fininhas, tá? E eu vou aplicar no rosto todo, assim, em batidinhas. Eu desvio um pouco da sobrancelha para não sujar, mas se sujar também pode usar depois um cotonete para limpar, tá? E vou aplicar também, ó, na região dos olhos a base, bem pouquinho. Essa base, ela tem uma boa cobertura, então você pode optar por usar ela aqui na região dos olhos ou um corretivo, tá? Pra fixar a sombra ou depois vir com um primer de sombras também. Eu gosto da base porque ela fica mais levinha, um pouquinho até pra pele madura. Apliquei já a base praticamente em todo o rosto. Lembra de fazer sempre os cantinhos do cabelo, tá? O cantinho aqui perto da orelha e o pescoço também, se for preciso, desce bastante, tá? Tem gente que tem bastante diferença do colo e do pescoço, né? Uma pele profissional a gente tem que fazer ficar aí bem igualado, tá? Então, se precisar, pode descer bastante até o colo, tá bom? Eu tenho o colo bem vermelhinho, mas eu desço só o pescoço. Mas se você tiver aí, de repente, uma cliente, né, que tem um colo mais moreno, daí tem que meio que igualar, tá? Pra não ficar uma cor aqui ficar muito diferente. Ou você mesma que tá me assistindo e quer fazer essa pele profissional em casa, né? Se tiver aí um tom diferente, tem que igualar, tá bom? Gente, hoje tô sem brinco aqui pra fazer a pele e tô de cabelinho molhado, porque tá muito calor aqui. Até tomei banho antes de gravar e já tá quase seco o cabelo, de tanto que tá quente por aqui. Adoro calor, tá? Não estou reclamando, gente. Mas vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer os pontos de iluminação e contorno. E pra isso, eu vou usar base e corretivo, tá? Pra fazer a parte de iluminação, eu vou usar o corretivo, que é o corretivo Effect da Make Be, ó, que é o mais clarinho, tá? Na cor 10, se eu não me engano. Mas pra fazer o contorno, eu vou usar uma base da Mary Kay,
Essa aqui é a C160, é uma bem escura, tá? Mas eu vou colocar só alguns pontinhos e vou espalhando. Então, eu prefiro essa base que é mais escura, porque ela tem um tom também um pouco mais frio, que é o meu tom de pele. Vou fazer primeiro o contorno escuro, tá? Vou usar essa base mais escura. Ó, vou colocar um pouquinho na minha mão pra vocês verem. Ela é bem escura. Vocês podem usar normalmente de 2 a 3 tons. Na verdade, vamos dizer que de 3 até 5 tons de diferença, dependendo de como você for aplicar e espalhar aí, tá bom? Eu vou aqui aos pouquinhos. Vou fazer aqui, ó, no nariz primeiro. Eu gosto de fazer aos poucos, gente, pra não secar e não ficar difícil da gente espalhar, tá? Vou pegar um pincelzinho aqui, esse aqui é de esfumar da Belize, é um pincelzinho chanfrado de esfumar esse aqui, e apliquei no nariz e já vou esfumar pra não ficar marcadão, que essa base seca rapidinho. Ó, como eu não coloco uma grande quantidade, eu gosto de um tom assim mais escuro, que eu acho que dá super certo. Mas se você não tá acostumada aí, começa com um tomzinho mais clarinho, porque depois a gente vai vir com corretivo em pó também. Perdão, com corretivo não, com contorno em pó, pra segurar mais esse efeito por mais tempo, tá? Eu, Tânia, praticamente não uso contorno líquido, tá? Nem claro, nem escuro, eu não costumo usar. Normalmente eu faço tudo em pó, que eu gosto mais, tá? Peguei um outro pincelzão, ó, pra esfumar um pouco mais. E agora eu vou colocar um pouquinho na testa. Eu coloco bem rente aqui, porque eu não tenho um testão, gente. Se tiver uma testa muito grande, daí é melhor fazer um contorno um pouco maior, tá? Eu coloco só pra fazer sombra, no meu caso aqui. Esse pincel aqui é um pincel de contorno da Maanja, gente. Não tem número, não tem nada. É um pincel antigo, retinho. Um pouquinho no queixo. E no maxilar. Vocês viram que eu coloco bem pouquinha quantidade, não coloco muito, tá? Não precisa ser muito produto. Ó, um pouquinho só a gente já consegue fazer o contorno e esfumar bastante. Se colocar muito, dá muito trabalho. Pode ser feito isso com esponjinha também, tá? Eu prefiro fazer com pincel. E aí, se eu achar que precisa, eu uso a esponjinha. Eu gosto de esconder o queixo, gente, mas se não precisar, não escondo. Tá? E puxa bem aqui, ó, pra não ficar marcado. Ó, e tem base aqui ainda, eu peguei só um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, no osso. Também alguns pontinhos. E acho que ainda vai sobrar base na minha mão. Porque como eu escolhi um tom mais escuro, ó, eu coloco pequena quantidade. Pra não ficar difícil de esfumar. E aí venho lá com o pincel de novo. E aí esfumo pra cima, pra baixo, ó. Tem que dar uma sumida nesse contorno. Isso aqui é legal mais pra maior durabilidade, gente. Eu não acho que tenha tanta necessidade, tá? Se você vem com contorno em pó em cima da base, também ele segura super bem. Agora eu vou vir com a minha esponjinha, só pra dar uma amenizada, uma sentadinha no contorno, ó. Se você achar que não precisa, não tem necessidade. E que eu gosto pra deixar, acho que a esponjinha deixa mais natural. Ainda mais que ela tava com a minha base, ela deixa esse contorno mais natural. Ela dá uma suavizada. Agora eu vou colocar o contorno mais claro. E aí eu vou usar o corretivo que eu falei pra vocês, da Make Be. Eu não costumo usar nessa região minha aqui por causa das bolsas, mas vou fazer pra vocês verem, tá bom? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui também. Eu gosto desse corretivo porque ele é bem levinho, bem fininho. Eu coloco em vários pontos também. E vou espalhar com a esponjinha, já limpei a esponjinha, tá? Aqui eu desço um pouco para fazer aqui perto do nariz também, deixar essa região aqui mais iluminada.
Aqui a gente já faz aquele bem puxadinho para ficar aquele efeito lift. Daquela levantada no olhar, olha como dá uma levantada no rosto. E aqui a gente acaba que demarca um pouco mais o contorno também, ó. Para também dar aquele efeito mais lift. Agora eu vou vir com pó translúcido, vou pegar o da Mary Kay para colocar nas regiões mais claras. E pode ser feito tanto com a esponjinha quanto com pincel, tá? Nessa região dos olhos aqui eu prefiro fazer com pincel. Peguei o de esfumar da Mary Kay, bem grandão, super esfumado. E vou colocar o pó aqui. Olha bem direitinho para ver se não tem nada acumulado nas linhas. Se tiver, dá umas batidinhas e aí vem com o pó. Vou deixar ele um pouquinho mais concentrado. E como nós não vamos fazer o olho hoje, eu vou colocar um pouquinho de pó aqui também. Só pra selar. Se for uma make pra foto, gente, às vezes não é tão legal usar um pó tão branquinho, tá? Daí pode usar um pó que tenha uma leve transparência, assim, uma leve corzinha, tá? De pele. Eu gosto desse da Mary Kay aqui porque eu não acho que ele reflete, que ele dá aquele efeito de flash, tá? Aí eu vou colocando em todas as regiões que eu quero selar já, mais clarinhas. E vou colocar aqui embaixo também, ó. Eu tô colocando bem batidinha, gente, pra não remover nenhum produto. E como eu falei pra vocês, também pode pôr com a esponjinha, tá? Agora eu vou pegar um contorno pra selar aonde tá o contorno, tá? Vou usar o contorno leite da Mary Kay, esse aqui, ó, que é o meu tom. Tá acabando essas viram, né, gente? Tem que comprar outro, que já tá no gimbo aqui. Pincel de nariz é o B125 esse. E aí vou selar esse contorninho aqui. Vou aplicar primeiro, depois eu esfumo. E aí, como o contorno já tava líquido antes, o contorno em pó fica um pouco mais marcado aqui. E aí depois eu venho com o pincelzinho, ó, que eu usei o claro, pra amenizar um pouquinho, que eu não gosto do contorno tão marcado. No rosto eu vou usar o pincelzão que eu gosto de contorno, da Marsad, que é o MS3. E vou usar o mesmo tom de contorno. E vou selar esse contorno aqui com ele. Agora eu vou vir com blush e iluminador em pó. Vou usar da paleta Queridinhos, ó, da Boca Rosa, o blush e o iluminador. Pincel MS4 da Mari pra fazer o blush. Eu gosto de colocar aqui, gente, nas maçãzinhas, tá? Mas vocês podem fazer só inclinadinho se quiser. Ó, pode fazer só assim, tá? Pra ficar com mais efeito lift. Eu gosto de vir aqui, ó, e deixar minha maçã mais coradinha. Gosto desse blush que ele tem uma cor bonita e tem um brilho também. Pincel de iluminador da Macrylan, B910. E aí vou colocar aqui, ó, no centro, no nariz, no arco do cupido, no queixo. E vou colocar aqui, ó, bem em cima do meu blush e fazer um pouquinho da voltinha aqui. E aí depois eu venho dando uma uniformizada aqui com ele. Mesma coisa do outro lado, ó. E aí isso é uma coisa que eu ainda vou retocar, gente. Por quê? Porque agora eu vou vir com um pincel de pó e a gente vai usar um pó compacto. De preferência o tom da sua pele ou bem parecido, tá? Eu vou usar um, na verdade, que é com protetor solar, que é o da Epsol, FPS 50. Porque ele é exatamente o meu tomzinho de pele, tá? E a gente vai meio pincelar esse rosto, porque o pó compacto ele segura melhor. E como eu vou pincelar, ele não vai marcar tanto as linhas de expressão, porque eu vou usar pouca quantidade, tá bom? Então, ó, eu pego, já dou uma batidinha aqui. Esse aqui é um pincelzão de pó da Miss Friend. E aí eu vou pincelar tudo, pra dar uma amenizada e ao mesmo tempo uma maior durabilidade nessa make. Mas é tudo com pouquinho pó.
Olha só como já dá mais uma uniformizada. Porém, é uma pele que ela fica um pouco mais marcada, porque ela tem que ter uma durabilidade maior, né? Normalmente a pele profissional a gente faz para um casamento, para uma festa, para um evento, para alguma coisa que vai durar muito tempo, né? Então a gente deixa um pouquinho mais marcado. Se você não gosta tanto, você pode até pincelar um pouquinho mais para suavizar mais. Porém, se você não deixar um pouco, isso pode ir saindo e aí não fica tão legal, né? Não tem tanta durabilidade. Se colocar muito pó, vai sumir o iluminador, vai sumir o blush. Daí você dá um retoquezinho, que nem eu vou fazer aqui, ó. Pegar um pouquinho do blush, ó. Dou um retoquezinho no blush e um retoquezinho no iluminador. Se precisar, tá? Se quiser, se precisar. Eu gosto de dar um retoquinho. Aí o que a gente faz agora, gente? Bruma, muita bruma nisso, para que a pele absorva e não fique um aspecto de pó, fique um aspecto de pele mais natural, mais viçosa e também para ter uma durabilidade melhor. Peguei a bruma da Nina Secret, tá? Vou chacoalhar ela aqui e bastante bruma nesse rosto. Vou secar a minha bruma, eu vou fazer minha sobrancelha também, colocar uma máscara de cílios e um batom só pra vocês terem uma noção de como que fica essa pele, tá? Prontinho, ó, fiz a sobrancelha, coloquei uma máscara de cílios só um pouquinho e um batom pra vocês verem como que fica a pele, né? E a gente pode fazer essa pele com o olho que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado aí e que consigam reproduzir aí em casa. Depois comenta pra mim aqui que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida também é só deixar pra mim aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Se você ficou comigo até o final, se inscreve no canal. Deixa o seu joinha pra mim que é muito importante por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.